Dois são os tanques da Segunda Guerra Mundial, cuja natureza e uso são continuamente discutidos por qualquer pessoa que já tenha ouvido falar deles. Vamos falar do Sherman e do Tiger. Neste vídeo vamos falar do primeiro, o M4 Sherman, que considero o mais interessante e que recebe muita e totalmente merecida atenção negativa. Antes de tudo, lembre-se, ao dizer Sherman, não estamos dizendo nada. O M4 Sherman passou por muitas evoluções diferentes e melhorias ao longo da guerra. De 42, quando entrou em serviço, até 57, quando foi retirado oficialmente. Para simplificar, a partir de 15 focaremos no M4 Sherman. Na ótica da Segunda Guerra Mundial, embora tenha participado de muitos combates em outras guerras e teatros, principalmente na Coreia, nos anos 50, vamos recapitular a história do design e sua evolução graças ao meu amigo Peter Ironborn. Vai, Peter Ironborn. Obrigado ao Vlad por me permitir participar um pouco do vídeo dele. Sobre o M4, não se trata apenas de um tanque de guerra. O lendário tanque médio americano, criado em 1942, deu origem ao conceito de tanque universal. Em resumo, um tanque versátil, eficiente em qualquer lugar e sem complicações. Os Estados Unidos desenvolviam veículos militares conforme as exigências do alto comando. Para explicar como funciona o desenvolvimento de veículos militares nos Estados Unidos da América, eu precisaria de pelo menos um vídeo de 1 hora. Vamos simplificar ao máximo. Pode-se dizer que o problema geral era determinar qual tipo de equipamento seria mais necessário e, ao mesmo tempo, possível de ser produzido em centenas, milhares ou milhões de unidades a tempo de contribuir para a guerra. Vou me deter nessa última frase. Você tem uma guerra para lutar, não pode ficar esperando pelo equipamento perfeito. Os principais problemas dos Estados Unidos sempre foram dois: Oceano Atlântico e Oceano Pacífico. O que significa que qualquer coisa que for construída terá que lutar a milhares de quilômetros de distância da fábrica mais próxima. O veículo, portanto, precisa conseguir chegar à linha de frente e deve poder ser mantido operacional. Assim, deve ter poucas falhas potenciais para diminuir a necessidade de peças de reposição. Você precisará de pouca necessidade de consumíveis como combustível, lubrificante e munição. Gostaria de acrescentar que os alemães ou os russos podiam levar todos os veículos de volta para uma fábrica para modificá-los, caso fosse necessário. Os americanos não podiam enviar nada para a linha de frente. Teria que ficar lá até ser destruído, até o fim da guerra ou caso fosse declarado. Resumindo, de que adianta ter o melhor equipamento do mundo, se ele não pode contribuir para o conflito? Com isso dito, vamos começar a falar de coisas práticas. Antes da guerra, os tanques americanos eram um pouco obsoletos, pois estavam totalmente sob o controle da infantaria. Após a invasão da França pela Alemanha nazista, os Estados Unidos perceberam que um canhão de 37 mm nunca poderia ser usado como um canhão antitanque eficiente. Por isso, criaram o canhão de 75 mm intermediário. Em 1941, após os Estados Unidos da América entrarem na guerra, aliados e Rússia pediram equipamentos para reforçar seus exércitos. Em particular, solicitaram aviões, tanques e armas. Como o M4 ainda estava em fase de projeto, decidiu-se enviar o já existente M3 General Lee, outro tanque com uma reputação negativa, mas não merecida. Isso seria um substituto temporário, pois em cerca de 1 ano os primeiros M4 General Sherman começaram a sair das linhas de montagem. O veículo reunia tecnologias antigas e novas que funcionavam bem. Transmissão, motor, canhão, estabilizador, suspensão e outros itens já eram conhecidos pelo sucesso no M3. Como resultado do discurso anterior, as prioridades na construção do veículo eram confiabilidade, segurança, usabilidade e conforto da tripulação. Após posicionar o veículo, chegaram os primeiros relatórios ingleses elogiando o M4, mas também com críticas. Primeiramente, a mira. O Sherman foi lançado com uma mira periscópica montada no periscópio do artilheiro, mas que não possuía ampliação. Por isso foram instaladas miras telescópicas coaxiais com aumento de 3 vezes. Outra crítica foi a proteção do lado direito da torreta. Munições e a saliência frontal do motorista e auxiliar foram resolvidas aplicando mais blindagem. Após o 30º carro, foram incluídas escotilhas com molas para facilitar a saída em caso de incêndio. Desde 1943, uma segunda etapa de melhorias focou na mudança do casco. Ângulo reduzido de 57 para 46 graus e blindagem aumentada de 2 para 3 polegadas para compensar. Também é possível ver o aparecimento de uma escotilha para o municiador. Por fim, começou a série Sherman, com canhão antitanque de 76,2 mm M1 na torre T-23 e armazenamento de munição úmida. A terceira modificação focou na mobilidade e confiabilidade já excelentes.
Foram adotadas suspensões horizontal Volute Spring Suspension e esteiras mais largas, além da atualização de transmissões e motores com os componentes mais modernos e confiáveis da época. Terceiro, a terceira melhoria envolveu a suspensão e, como consequência, esteiras mais largas. O 17 libras foi rejeitado por deixar o tanque apertado e ter baixo desempenho com projéteis explosivos. Os Estados Unidos desenvolveram um sistema de infravermelho antes dos alemães, mas funcionava de forma diferente para cada um. O motor multicombustível do M4A6 foi rejeitado por não ser tão versátil quanto esperado. Posso seguir listando doutrinas, ideias e projetos para o Sherman. Por exemplo, o motor diesel V12 do M46 ou o estabilizador de canhão em 2 planos. Mas este é o vídeo do Vlad, então agradeço muito ao Vlad por ter me cedido um pequeno espaço no vídeo dele. Muito obrigado, Peter. Peter foi fundamental para a criação deste vídeo, ele me ajudou muito com a pesquisa e com a correção do roteiro. Após a introdução, vamos direto ao ponto. Mito 1. O Sherman era uma armadilha de fogo. Talvez a maior crítica feita ao Sherman seja que ele pega fogo, e isso é repetido em todo lugar. Recentemente assisti na Netflix ao documentário Grandes Eventos da Segunda Guerra Mundial em cores. Apesar das belas imagens, um deles é a continuação do mito de que o Sherman pega fogo. Como todo mito ou lenda, tem um pequeno fundo de verdade. O Sherman usa gasolina, que pega fogo mais fácil que o diesel. Ok, é verdade que as munições podem explodir ou pegar fogo se forem atingidas. Ok, mas todo tanque que transporta munição e transporta gasolina pode pegar fogo. E ele, Jung Lee, incluindo americanos, foram os únicos a usar tanques a gasolina, principalmente os alemães. A má reputação do Sherman se deve a uma percepção equivocada, o chamado viés de sobrevivente. Vou dar um exemplo para explicar. Durante a Primeira Guerra Mundial, os ingleses introduziram os capacetes e, estranhamente, o número de feridos com ferimentos na cabeça aumentou. Como isso é possível? Os ingleses se perguntaram, demos o capacete, deveria protegê-los? Em vez disso, o número de feridos aumentou. É simples, porque o número de mortos diminuiu. Esse mito do Sherman vem de um homem que escreveu um livro tão famoso quanto cheio de imprecisões e mentiras totais. Death Traps, de Belton Cooper, é a memória de um oficial que trabalhava junto com mecânicos na frente ocidental. Ele só via Shermans destruídos, nunca via Shermans funcionando, nunca via Panzers alemães destruídos. Por isso ele fala sobre os Shermans destruídos que pegaram fogo. E a conclusão dele deve ser que é uma armadilha mortal, mas aconteceu algo parecido com o capacete. Muitos tripulantes dos Shermans contavam como o Sherman pegava fogo enquanto eles escapavam, esquecendo um detalhe fundamental: eles estavam vivos. Para contar isso, porque o Sherman tinha uma taxa de sobrevivência baixa. Certo, isso acontecia de vez em quando, mas não com mais frequência, por exemplo, do que nos tanques alemães, que algo dentro deles pegava fogo. E o problema mais grave, porque 98% dos Sherman que pegaram fogo por causa das munições. Isso foi resolvido, por exemplo, com a introdução do wet stowage, que reduziu drasticamente o problema das munições explodirem ou pegarem fogo. Vou dar alguns números para vocês entenderem, na verdade, o quanto o Sherman era seguro. Um tanque americano tinha 80% de chance de sobrevivência. Se o seu tanque fosse destruído, metade dos que não conseguiam sair eram mortos fora do tanque por ação inimiga. No total, 3% dos tanques americanos foram vítimas da guerra. A taxa para a infantaria era de 18%. Se você tivesse que ficar na linha de frente, talvez o Sherman fosse o lugar mais seguro. Mito 2. O Sherman não era blindado o bastante. Aqui nos conectamos diretamente com o primeiro mito, que diz respeito à sobrevivência do veículo e da tripulação. Já mostrei para vocês que o Sherman, na verdade, era bastante seguro. Ele é considerado um tanque médio, apenas um pouco mais resistente que uma lata. Bem, lembrem-se que ele entrou em serviço em 1942, alguns meses antes do mais famoso Tiger. Frontalmente, ele tem uma blindagem de 51 mm, inclinada a 56 graus. Mas e aí, com um pouco de trigonometria, vemos que a espessura efetiva é de 92 mm, um pouco menos que o 100 do Tiger.
Se acrescentarmos também o fato de que a qualidade do aço americano era muito superior à do alemão, os alemães careciam de muitos metais raros para tornar suas blindagens particularmente eficazes. O Tiger certamente não é considerado um carro blindado ruim, já o Sherman, que é equivalente sim, isso é absurdo, obviamente. De lado, o Sherman tinha blindagem superior ao Panzer IV e até ao Panther. Não foi ruim, é isso. Isso também se refletia na sobrevivência da tripulação. Mito número 3. O Sherman não era bem armado, mas esse mito não se sustenta quanto ao armamento. Eu dou isso aos jogadores, já que nos jogos só importa uma coisa, um pequeno número chamado penetração. Jogadores especialistas em história militar sabem que o Sherman, por ter canhão de velocidade média, possui baixa penetração e por isso é ruim. Claro que não, a realidade é mais complexa. Na maioria das vezes, os tanques não enfrentam outros tanques. Isso é facilmente perceptível se olharmos para as proporções das munições que eles transportavam. Para o Sherman padrão, era 70% explosivas, 20% perfurantes e 10% fumígenas. É um canhão de velocidade média ideal para munições explosivas e fumígenas. Acredite, muitos tripulantes americanos, depois de receberem o Sherman armado com o canhão antitanque de 76 mm, reclamavam. E eles queriam de volta o 75, porque o 76 tinha uma munição explosiva insuficiente, e na maior parte do tempo eles usavam essa. O 75 era, na esmagadora maioria do seu uso, perfeitamente adequado. Ele lidava tranquilamente com o Panzer IV, que era o tanque mais frequentemente encontrado, sendo também o mais produzido pelos alemães. Nas raras ocasiões em que os tanques americanos encontravam algo maior, havia várias maneiras de destruí-lo. Caça-tanques, artilharia, aviação, Sherman e infantaria. Eles davam um jeito, e foi exatamente isso que fizeram, não me entenda mal. Havia a necessidade de algo maior que pudesse destruir veículos pesados ou futuros veículos pesados. No final, quase todos os Sherman de nova produção receberam esse canhão antitanque de 76 mm. Agora, como Peter me mencionou, os ingleses fizeram isso com o 17 Pounder, mas ao custo de uma ergonomia terrível e inaceitável para os americanos. Um estudo da época mostrou que quem vence um confronto entre tanques, independentemente do tipo de veículo, em 4 de 5 vezes, é quem dispara o primeiro tiro. E o Sherman se destacava nisso por 2 motivos. O primeiro motivo é a ótima qualidade e posicionamento das ópticas, ou, em segundo lugar, em menor grau, está a estabilização do canhão. A tripulação tinha uma visibilidade excelente que nenhum outro tanque da guerra possuía. Tanto o comandante quanto o atirador tinham periscópios pelos quais podiam observar o exterior em 360 graus. No caso do atirador, o periscópio também era a mira. Isso dava uma vantagem enorme na identificação dos alvos e uma enorme vantagem tática. Um Sherman podia ficar atrás de uma colina, mostrando apenas os periscópios para observar o alvo. Quando estava pronto para atirar, saía de trás da colina. O canhão já estava apontado, pois o atirador também via o que o comandante via pelo periscópio. Era rápido de apontar por ser estabilizado, disparava e recuava em seguida, coisa que nenhum outro tanque da guerra podia fazer. Todos os outros que eram armados tinham miras coaxiais. Mesmo com só o periscópio do comandante exposto, o atirador não enxergava nada. O canhão era estabilizado e, portanto, se o comandante do tanque avistasse alguma coisa, o tanque tinha que avançar. O atirador, nesse momento, via alguma coisa, precisava encontrar o alvo, mirar no alvo e disparar o tiro. Levava muito mais tempo do que um Sherman. E, repito, 4 vezes em 5 vencia quem disparava o primeiro tiro, e o Sherman se destacava nisso. Curiosidade. Aliás, quando os alemães capturaram e usaram o Sherman, eles adoraram. Os russos receberam os Sherman dos americanos e eram apaixonados por eles. Espero ter mostrado alguns mitos e verdades sobre o M4 Sherman neste vídeo, provavelmente o melhor tanque da guerra por todos esses fatos que acabei de listar para vocês. Obrigado novamente ao Peter, que me ajudou muito na elaboração deste vídeo e na pesquisa necessária para realizá-lo. Como sempre, eu sou Vlad Spadastória e sei das coisas. Até a próxima!